Olá pessoal, bem-vindos ao canal EQM Investigação. A Cristiane gentilmente nos cedeu essas imagens de onde ela reside hoje, em Trofa, Distrito do Porto, Portugal. A Cristiane é brasileira, de Gandu, na Bahia. E ela vai nos contar suas impressionantes experiências que acontecem desde a sua infância. Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiane, eu tenho 35 anos e quero compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências com o mundo espiritual. Desde que nasci, eu sempre acreditei. Eu acredito que porque desde pequena eu sempre acreditei nisso, que o mundo espiritual existe, e que existe vida após a morte. E quando eu fui crescendo e entendendo mais ou menos sobre o que era morrer ou não, eu sempre acreditei em reencarnação também. E acredito que eu tenho uma ligação muito forte com o outro lado. Sempre senti uma saudade de outro plano, sabe? Quando eu era pequena, eu ficava folheando os livros da minha mãe. Ela é muito católica e tinha um monte de livros, assim, né? E esses livros tinham umas imagens, assim, de Jesus, de anjos do céu. E eu sempre tinha muita saudade dali. Era como se eu conhecesse aquele lugar. E o tempo foi passando e também já tive muitas experiências, né? Tipo, a minha primeira experiência mesmo, que eu só fui entender que aquilo já fazia parte de algo que não era tão natural, quando eu tinha uns 7 anos de idade. Na verdade, começou dos 4 e foi até os 7. Nós morávamos, eu, minha mãe, meu pai e a minha irmã, em uma casa na zona rural, lá no interior da Bahia. Eu sou baiana. Então, todas as noites, uns gêmeos desciam quando todos dormiam e eu também adormecia um pouco. Adormecia assim que eu cochilava. Vinham uns gêmeos, eles vestiam calça branca com listras verticais e nus da cintura para cima. E eles tinham em média 9 anos. Tinham os cabelinhos todos lisos assim. Eram moreninhos, mas moreno claro. E eles vinham me buscar. Eles pegavam na minha mão e eu lembro que eu relutava, dizia que eu não queria ir, eu tinha um pouco de medo deles, mas enfim, quando eu percebi, o meu corpo estava lá na cama e eu estava no teto e acabava voando com eles, não sei para onde, mas eles voavam. E foram assim por várias noites. Eles me levavam era tipo uma fazenda, e eu suponho que ali era no tempo dos escravos, porque era uma fazenda só de pessoas negras, com origens africanas, e chegando nesse lugar, eles faziam muitas coisas, assim, muitas travessuras. Eles não matavam ninguém, sabe? Mas de toda forma eu achava que eles eram um pouco travessos, porque eles pegavam, as mulheres estavam lavando roupas no rio ou dando banho nas crianças, e eles pegavam a roupa das crianças, ou então bagunçava tudo, sabe? Um dia a gente estava passando junto de um banheiro, assim, era como se fosse uma senzala o lugar, e eu sei que eles bagunçavam muito, e aquelas pessoas nem falavam, na verdade, o nosso idioma. Eu não entendo muito, até hoje eu não entendia. E esses gêmeos, eles não falavam, eu ouvia eles, ou seja, eu nunca os vi falar, mas era como se eu ouvisse os pensamentos deles, e eles me chamavam para fazer aquilo junto. Eu dizia, não, eu não quero, e parem com isso. Então foi assim até que, mesmo com 7 anos de idade mais ou menos, aí eu parei de sonhar desse jeito. Então o tempo passou, e quando foi mais ou menos depois de todos esses anos, né, sempre assim, eu nunca deixei de acreditar em vida após a morte. Quando eu fui entender que aqueles gêmeos
eram espíritos. Eu já tinha mais ou menos uns 10 anos, porque sempre quando eu acordava eu falava com a minha mãe e ela dizia, não tem ninguém por aqui, não teve ninguém aqui, isso é só um pesadelo, tá? Isso é só um sonho. Enfim, e o tempo passou, eu cresci e então com 15 anos eu trabalhei de doméstica na casa de uma senhora que era mãe de uns médicos, no interior também, mas já em uma cidade. E nessa época eu dormia em um quarto que ficava na cozinha da casa, que era o quarto dos empregados. E uma noite chuvosa, eu lembro que eu estava sem sono e acabei sentando na cama e a casa tinha uma telha de vidro que, ou seja, dava para até tava relampejando, só que dava para o quarto estava claro, não estava tão escuro assim, estava meia luz. E começaram os barulhos na cozinha. O quarto era na cozinha, começaram os barulhos na cozinha. Eu acreditava que era o filho dos donos da casa, que chegava sempre tarde, porque ele bebia muito e ele chegava sempre tarde. E eu achei que era ele, entrando, né, na cozinha para poder jantar e depois ir dormir. Mas já era madrugada mesmo, já era tipo 2 da manhã. E como eu tava sem sono, aí eu sentei na cama e aquele barulho de panela, de mexer em panela ou de passos na cozinha não tava me deixando dormir. Então, quando foi, isso levou mais ou menos uns 10 minutos assim. E eu falei, nossa, ele ainda não conseguiu colocar comida porque só fica mexendo nessas panelas. Quando de repente eu ouço um barulho lá na Bahia, tínhamos de primeiro, não sei agora, mas antes tínhamos uns suportes para colocar panela que chamávamos de bateria. Então parece que alguém passou a mão com tudo assim e fez aquele barulho, sabe? Trincou. As panelas trincaram. E aí então eu achei meio estranho. Só que também não liguei muito, né? Enfim, achei que era o vento que tinha entrado por alguma falha da porta. Comecei a desconfiar um tempo depois, quando comecei a ouvir uma respiração que estava chegando perto do quarto. E fiquei um pouco, fiquei meio receosa, mas jamais imaginava que era o que era. Então, eu deitei na cama e meu quarto sempre tinha a porta trancada, eu sempre trancava a chave. Aí nessa hora eu comecei a olhar para a porta e aquela respiração começou a se aproximar, muito ofegante. Era de alguém que estava correndo, sabe? Parece que era alguém que estava com muito medo, alguém que estava fugindo de alguma coisa. Aí nessa hora veio uma sombra, como se pulasse uma sombra assim. O quarto estava meia luz, como eu já disse, mas dava para ver algum vulto, alguma coisa que aparecesse. Então foi uma sombra que pulou no meu quarto, entrou pela porta. Aí nessa hora que eu vi aquela sombra aí, eu deitei de bruços. Quando eu deitei de bruços, só a respiração forte. E seja lá o que tenha sido, eu não tive coragem de olhar. Mas eu senti tudo. Ele abaixou o colchão onde eu tava, senti até a cama fazer barulho. E daí ele mergulhou, como se caísse por cima de mim, sabe? E eu senti meu corpo pesado aquela hora, mas foram segundos. Era como se ele entrasse e saísse. E daí depois eu senti meu corpo todo dormente, eu não consegui levantar mais ou menos por meia hora. Ficou muito dormente mesmo, eu não sentia minhas pernas, só o medo. Eu não conseguia gritar, só chorar, só as lágrimas desciam. Então, quando eu tive mais ou menos... quando eu voltei a sentir minhas pernas, eu comecei a orar, comecei a repreender, porque eu fiquei com muito medo. E daí, quando eu consegui levantar e acender a luz, aí eu olhei por baixo da cama e tal, mas eu não consegui esquecer aquilo. Aí eu fiquei com muito medo. E no outro dia, então, fui lá contei pra minha patroa, que não acreditou. E então fui lá na casa da minha mãe e ela veio cá comigo buscar minhas coisas. E essa foi a minha segunda experiência espiritual. E também o que me faz acreditar muito nessas coisas é que eu às vezes, e a primeira vez na verdade foi quando eu tive minha segunda filha, e eu comecei a ver umas luzes azul cintilante à noite ou durante o dia, sempre vejo, e até hoje elas aparecem tipo mais ou menos. Um dia desses eu tava no meu trabalho
Eu sou esteticista e eu tava na rampa ajudando a minha chefe cabeleireira a lavar um cabelo de alguém lá. E acabou que de repente apareceu na minha frente. Eu fiquei olhando e mostrei, mas ninguém via, só eu. E a segunda vez apareceu no quarto de um hotel aqui em Portugal também. E então sempre aparece. Outro dia foi em casa, eu tava vendo o celular, tava de folga e apareceu primeiro assim na frente do celular. Ainda achei, não, só pode ser minha visão. Eu esfreguei o olho e elas não desapareceram. Aí aos poucos é como se fosse uma mágica, assim, vai desaparecendo. E sonhos eu tenho vários, sonho com muitos espíritos, já me deram recado durante o sono, pessoas mesmo que eu nem sabia, na verdade, que tinha morrido e depois quando eu fui saber, sim, morreram. Sonhei com uma menina de uns 9 anos que tinha morrido de câncer, ela contando a história dela e tal. E, enfim, são muitas coisas que me fazem acreditar. Já tive e tenho avisos em sonho. Um dia desses, por exemplo, eu, mais ou menos há uns 15 dias atrás, eu mandei mensagem a um amigo meu relatando o sonho que tive. Eu sonhei que ele estava atravessando uma ponte de moto e que um carro, que era atingido por um carro fúnebre e uma carreta de frutas, um carro de frutas, um caminhão que transportava frutas. Então, o seguinte é esse. Eu tive esse sonho com o meu amigo Fábio, dia 28/9 desse ano, no mês passado. Então, quando foi dia 4/10, uma amiga minha me ligou lá da Bahia e falou que tinha morrido umas pessoas em uns acidentes e tal. Antes dela falar, me deu uma sensação assim, tipo de, ai meu Deus, eu não acredito que foi ele, uma sensação mesmo, tipo de que ele tinha realmente partido. Então a minha amiga não sabia que eu conhecia o rapaz. Então eu falei assim, antes de tu falar quem morreu, eu sonhei que o Fábio, que fazia mototáxi, tinha falecido. Então ela falou, mas realmente, Cris, ele morreu hoje pela manhã, de acidente de moto, saindo de uma ponte, perto da casa dele, e realmente no sonho também ele estava saindo da ponte, que é onde foi o acidente. E daí eu fiquei mesmo em choque, e tipo, também muito sentida, claro, né, porque eu conhecia e tal, era um rapaz jovem e mesmo que não fosse, enfim, independente de idade, a morte, por mais que eu esteja tentando me aprofundar sobre isso, tal, mas a morte é sempre a morte. Acho que ninguém aceita mesmo assim, tipo, mesmo na boa, quando a gente sabe que morreu alguém que a gente gosta. E foi isso. Enfim, já aconteceram mesmo em sonhos, eu já tive um aviso, mas um aviso muito real mesmo. E depois aconteceu de que eu ia perder uma coisa, que algo ia se separar de mim, mas que não era para eu me preocupar, porque Deus sabia de todas as coisas, e quem me avisou no sonho foi um menino de 16 anos, que tinha morrido afogado. Ele me dizia isso, ele tinha 16 anos e morreu afogado. E ele me falou isso. E realmente, passados 2 dias, assim, eu tive uma decepção muito grande. Perdi, tipo, uma amizade. E são várias coisas. Mesmo agora, eu tinha que ir pro Brasil buscar as minhas filhas. E tava planejando isso há 4 anos já, juntando, né? Economizando para poder buscar. E quando foi agora em março, graças a Deus eu consegui. Só que, tipo, mesmo esses 4 anos aqui em Portugal, eu sempre sonhava que eu ia voltar ao Brasil. Mas que ia ser muito difícil eu voltar. Não, eu não sonhei o porquê, nem para quê, mas eu sonhava sempre que na volta o aeroporto estava congestionado
e que eu não conseguiria voltar fácil. Eu iria conseguir, mas não iria ser fácil. No sonho, eu só me via dentro de um avião, ou então no aeroporto, na maior bagunça. Aí, no sonho, eu esquecia o passaporte de uma das meninas, ou outra menina ficava no fim da fila. Era sempre assim. Eu tive esse sonho repetidos durante 4 anos. E quando eu fui em março, para passar 17 dias, quando foi com era para passar 17 dias. Quando eu tinha 13 dias lá, aí meu voo foi cancelado para aqui. E aí começou, eu tive que ficar no Brasil 5 meses. Graças a Deus, com a minha família, tava tudo bem. Só que eu fiquei, né? Claro, foi maior dificuldade para voltar para aqui. Então, eu pressinto, sabe, muitas coisas. O mês passado eu tinha uma amiga também, mas ela já estava doente lá no Brasil. Então, a minha amiga estava doente, ela tinha tuberculose na pele no Brasil e eu estava aqui no trabalho, comecei a sentir um aperto no coração, parece que vem uma nuvem escura, assim, sabe? É uma tristeza de repente e pronto, eu estava com a sensação de morte e até comentei com a minha chefe e pensei que ia ser eu. Falei, nossa, eu tô com a sensação de morte, parece que eu vou morrer, meio assim. Então, a minha chefe até brincou, ah, tá bom, vai morrer, todos vamos morrer, é uma certeza que temos. E daí, quando foi no outro dia pela manhã, aí eu recebi também a notícia de que ela tinha falecido na madrugada. São essas coisas, sabe? Eu pressinto muitas coisas. Durante o sono também já fiz uma viagem astral. E nessa viagem eu não queria voltar, eu pedia para não voltar, porque o lugar que eu fui era muito lindo, era super diferente. Tinha umas casas, não eram casas, na verdade era tipo uns planos, era tipo uma, era uma arquitetura diferente, não era casa ali, mas eram de cristal e o lugar era um campo imenso, imenso mesmo. Tinha árvores, tinha lago, a coisa mais linda do mundo. E eu ouvia o som da música Ave Maria. Quem estava cantando era uma moça linda. E eles estavam todos lá. Eu conversei com uma moça. Eles estavam todos num retiro espiritual, na verdade. Iam para um retiro espiritual e era um monte de pessoas, muitas pessoas. E eu conversei com uma moça, perguntei pelo meu padrasto e ela me falou que no início foi muito difícil para ele ter chegado lá e sentia muitas saudades aqui da terra, mas que como aqui ele tinha muita fé e acreditava na vida eterna, então que para ele não foi, tipo, não demorou muito a aceitação e que ele estava bem e que era amigo de um beija-flor, uma coisa meio assim. Então, fiz essa viagem e eu não queria sair de lá, porque a voz da moça me encantou e aquele lugar trazia uma leveza e uma paz muito grande. Então é isso, já sonhei que várias vezes com pessoas que eu nunca vi, com espíritos que realmente disseram do que morreu. Outros, fui a uma casa onde tinha. Era como se fosse um hospital e como se os espíritos estivessem presos ali. Onde eu conheci uma menina chamada Júlia, que ela morreu aos 8 anos de idade de leucemia. A luta dela começou em junho, como ela falou, tinha começado em junho. E só não lembro o ano que ela tinha me dito, mas disse que a luta começou em junho e que ela lutou muito, desde pequenininha já tinha a leucemia e aos 8 para 9 anos, perto de 9 anos, veio a desencarnar. Então, são muitas coisas, eu sonho muito. E sonhei com um senhor que suicidou, mas aqui também em Portugal. Eu sonhei mais ou menos, eu tava meio que acordada, meio que dormindo. Mas ele era um senhor careca de mais ou menos 40 anos, tinha cometido suicídio por enforcamento. E ele veio, mas ele veio mesmo pra me perturbar, sabe? Ele pegou a corda do pescoço dele, queria colocar na minha, e depois tinha um ser junto de mim que estava tentando me proteger de todas as formas. Mas esse senhor ainda veio, ainda senti o bafo dele, e daí quando eu acordei,
eu ainda sentia, tipo, aquele calor, sabe? E o meu quarto, eu acordada mesmo. Meu quarto tinha uma energia totalmente diferente. E tava meio que. Quando a gente tá olhando, por exemplo, quando tá um sol escaldante, que a gente olha de longe, parece que o ar fica meio trêmulo. Não sei se vocês já viram, já observaram isso, mas é como se o ar tivesse o ambiente tivesse meio trêmulo assim, por causa da temperatura. Então, mas aqui era noite, eu tava dormindo, era mais ou menos 2, 3 horas da manhã. E o meu quarto tava assim, com aquela mesma energia, tava tudo trêmulo assim. E eu levantei, sentei na cama e demorei um pouco para me concentrar. Eu falei, não, eu devo estar vendo, devo estar com muito sono, não sei. Mas esfregava o olho e continuava a mesma coisa. Então, depois acendi a luz e, enfim, fiquei pensando um pouco nisso. Então, são essas coisas, sabe? Eu tenho essa facilidade mesmo de sonhar com pessoas que se foram, pessoas que eu nunca vi e que conversam também comigo. Então, depois de todas essas experiências que eu passei, eu comecei a estudar muito sobre o assunto, sobre o porquê de tudo isso, para quê, e gosto sempre, né, de procurar entender que nem tudo também, claro, que nem tudo que acontece vai ser do lado espiritual, tem coisas também que é físico.